Entendeu? E as histórias. Como o programa a gente tem essa pegada, a gente começa com Amor que Cura, né? Que é muito forte, porque a gente conta histórias reais. Aí depois vem as enquetes, tem um fogo no parquinho, que a Uma gente... dúvida que eu tenho, Miquel, com o surgimento das plataformas online agora, a rádio perdeu mais a força ou consegue se manter ainda? Não, Porque há uns não. 10 anos atrás, 15 anos, a gente via uma força que a rádio tinha, né? E hoje eu vejo, isso é meu ponto de vista. Eu não vejo mais assim, como é que é a rádio hoje? Já tem a mesma força que tinha antes, ainda consegue. É um espaço que ele não se perde, tanto quanto rádio e TV, né? Que as pessoas dizem assim, ah, a TV também vai perder o espaço para os streams, né? Sim, Vai sim. perder... Preste atenção. A Netflix divulga na rádio. A Netflix divulga na TV. Por que será? As empresas que elas também estão em outras plataformas, elas, porque é um público muito certo, Fiel entendeu? também, E né? muito E fiel. eu acho que também um público que não consegue ainda, tem uma parte desse público que não consegue ainda se familiarizar com a internet. Sim, sim. Outro detalhe também, que um colega meu falou uma vez, eu conversando com ele falou assim, Adriano, internet, a gente tem uma força hoje, mas quando você chega no interior, alguns acessos remotos você não tem internet. Mas tem rádio. Mas a rádio cheia. E aquela Exatamente. outra coisa, a rádio, ela trabalha muito com a imaginação das Sim. pessoas, né? Eu me choquei quando eu conheci Ricardo Rossi, por exemplo. Eu tiro onda com o Ricardo. Ricardo com aquela vozeirão, aquela coisa. Eu imaginava um homem totalmente diferente. Com 2 metros, né? Tem gente que eu prefiro nem conhecer. Também tem Tá mulheres. imaginando, né? Se apaixonou pelo amor de Entendeu? Deus. Tanta mulher que é senhora e tem uma voz de moça, De moça, aquela coisa, tá? E você exatamente. Então é muito legal. E eu nunca ouvi rádio. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que ouvir para saber, O né? rádio Então, ele é meio romântico, né? Se você for olhar. agora sim, hoje em dia está muito mudado também, né? Um exemplo, a 95, nós somos uma web rádio, digamos assim, web TV, porque lá todos os programas eles são televisionados, né? Até a música, quando passa a música, o clipe tá passando na hora. Então você foi entrar no site do, No site, né? ele e no YouTube, nas outras plataformas, ele é uma rádio televisionada, porque hoje em dia também tem Sim, muito sim. disso, né? Sim. E as pessoas, como até tem gente que no início, eu já ouvi muito quando eu ia conhecer, dizia, ah, eu achava que você era feio, mas você é jovem, porque todo mundo que tinha voz assim, né? Eu disse, gente, é a diferença, eu não me acho com uma voz bonita pra rádio, eu não sou locutor, eu me defino comunicador, porque o que eu faço é comunicar. E comunicar o quê? Fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu Tá falando, tô falando, isso que Exatamente. importa. Quanto a isso que você falou da bolha, né, de aceitar, da igreja e tudo mais, eu tenho uma teoria que eu até falei lá em casa pra Patrícia, eu tava falando hoje, eu tenho uma teoria que é a teoria do peido, certo? O que acontece? O peido é o seguinte, se você soltar um peido, eu sinto a caatinga e digo que tá fedendo. Mas se eu soltar meu peido, eu aguento e pra mim não tá fedendo. O que é que eu quero dizer com isso? É que o erro, por exemplo, voltando para a igreja, né? O erro de quem muitas vezes, tem um cargo de liderança na igreja, não é tão fedorento quanto de alguém que está lá no banco. Sim. Não fede tanto, entendeu? E às vezes, eu acho que o pum da pessoa tá mais fedorento, o erro da pessoa tá mais fedorento que o meu, que eu tenho zilhões de coisas que fedem muito mais. Você tá Sim. entendendo o que eu quero dizer? E aí entra no tribunal de julgamento que a Adriano falou. Né? Que é a Inquisição que a Igreja Católica fez, que matou muita gente. E outra coisa também, ter cuidado, principalmente eu digo isso para os pais. Você quer mais água, Miquel? Não, tá bom aqui, Sim, obrigado. precisa. Ter cuidado para os seus pais, as coisas. Porque quando a gente é adolescente, principalmente criança, a gente sempre tem uma referência. E às vezes a nossa referência, ela pauta na nossa vida. Eu tive na igreja um líder que ele é bem conservador. Hoje em dia eu não tenho mais admiração nenhuma por ele. Mas no tempo, tudo que ele falava era uma... E ele sacava já, né? Ele já sacava, ele é psicólogo, ele já sacava. Ele dizia, ó, se você for por esse lado, você vai ser infeliz. Se você for por esse lado, você vai trazer problemas para sua vida inimagináveis. E aquilo era o que me bloqueava. Durante muito tempo eu fui fazer terapia depois para me tratar, até pelas questões, mas eu achava que tudo que eu fazia era errado. Se eu fizesse qualquer coisa, tudo eu pedia desculpa, até do que eu não tava. Entendeu? Então, assim, às vezes, se você, em vez de
ter uma conversa, se você apoia, é muito diferente. Você é muito mais leve. Talvez eu não quisesse ter tanto atrito e talvez eu não quisesse confrontar tanto meus pais, minha família, se eu não tivesse passado tanto confronto desnecessário. Porque assim, não mudou em nada. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, né? Porque uma hora você não aguenta, explode, Verdade. né? Mas talvez você poderia ter evitado muito processo de dor, muito processo de não aceitação, de bloqueio, entendeu? Às vezes tem muita gente que é bloqueada porque os próprios pais amaldiçoam. Ah, você não vai ser nada, você é amaldiçoado, você é maldito. A minha sorte foi que, contudo, minha mãe e meu pai nunca me amaldiçoou. Sempre só ser abençoado, vai dar certo. Então, acho que isso também tem um poder forte de hierárquico sobre você. Sim, Que quem palavras você respeita, positivas. quem você acredita, aquilo que a pessoa fala sobre você, entra e fica. Entra e Tem um fica. peso maior. Entendeu? Até porque teve um período, assim, que meu pai tinha problemas com os meus avós. Porque meus avós no início não aceitavam o casamento deles. Aí eles se casaram e depois ainda veio um filho adotivo que meio que existia uma rejeição aí no início. Né? E minha avó falava palavras fortes que subiu pro coração e Sobe, cara, não machucou tem como. muito. Mas também foi importante. Eu acho que eu tentei vencer, digamos assim, e ser um exemplo, só para mostrar assim, ó, entendeu? Foi tanta pedrada, tanta Vai, paulada que eu levei Mas aqui. vai, mas foi assim, foi difícil, porque teve momentos que eu tava sozinho, tiveram um dia dos pais que eu tava sem os meus pais, tava ali, entendeu? Tinha dia que eu olhava assim e dizia, poxa, os meus primos estão tendo essa oportunidade, estão sendo assim, eu sou barrado, por quê? Se eu sei que o talento sou eu, se eu sei que isso, até minha irmã diz isso, minha irmã às vezes diz, acha, poxa, você me levou o talento todinho e fiquei com uma parte pequena, e eu digo, não, é diferente.